Boa tarde. Estamos dando início à sessão número 17 de 2026 do Conselho Superior da GERGS. Cumprimento os conselheiros Alexandre Porce, que nos acompanha de forma online, o conselheiro Algir Lorenzon, aqui presencial, e o conselheiro Ricardo Giuliani, também aqui presencial. Lembro que os conselheiros, a conselheira Luciana Luzo de Carvalho e o conselheiro Lucas Fur estão ausentes por estarem de férias e estarão presentes já na próxima sessão, que ambos retornam das férias. Passamos as nossas matérias, item 1 da pauta, item 1.1, análise do processo. E também, desculpe, cumprimento todos os presentes aqui, né, nossos diretores, assessores e também aqueles que nos acompanham de forma online. Análise do processo 000-766-390021, que trata de proposta de redução. E o nosso diretor-geral aqui também. Hoje eu já estou pensando nas férias da semana que vem, então já estou passando aqui. Então, também o nosso diretor-geral, Carlos Alvim, bem-vindo à sessão aqui. E também aproveito para brindar também a chegada do nosso ouvidor, Luiz Henrique Viana, que acabou de chegar. Então, primeiro item na matéria, processo 000-766-3900-21, que trata de proposta de redução na tarifa de religação de água para economias com tarifa social na concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. Conselheiro relator é Ricardo Giuliani Neto, conselheiro revisor Algir Lorenzon. Então, nesse momento, passo a palavra para o conselheiro relator, Ricardo Giuliani, para que faça a leitura do seu relatório. Por favor, conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, todos os demais que estão conosco, é interessante a maneira como Vossa Excelência anunciou a matéria que vamos votar, né? Proposta de redução de tarifa. A turma deve estar soltando foguete, imagina só, nós vamos reduzir tarifa. As pessoas têm que ter um pouco de cuidado com as coisas que leem, né? Porque às vezes ela não é exatamente o que parece. Aproveita até, presidente, esse gancho. Eu vou ler aqui, eu trouxe, era para falar até num outro momento, mas aproveitando a condição, eu trouxe aqui um pedaço do contrato que o Estado firma com as rodovias, com as concessionárias de rodovia. Porque às vezes a gente lê os troços, ou às vezes a gente recebe informações, ou quem passou a informação não entendeu o que passou, ou quem recebeu não entendeu aquilo que foi dito, ou o contrário, disseram errado aquilo sobre a informação que passaram. Eu vou ler aqui, quer ver? Ó? Vê bem, cláusula 8.3.3 do contrato de concessão de rodovia. O que ela diz? É literal. Na hipótese de a concessionária não concluir as obras ou não disponibilizar os serviços, em caixa alta vem escrito: o poder concedente aplicará as penalidades previstas neste contrato, sem prejuízo da recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro. Qual é a dúvida sobre quem aplica as penalidades? Isso é literal. Eu posso concordar, eu posso discordar, eu posso achar justo, eu posso achar injusto, eu posso achar o que eu quiser no mundo democrático. Eu só não posso inventar um fato que é só meu, né? Interessante isso, né? Quando o senhor leu aqui, proposta de redução de tarifa, que na verdade é um processo redundante, que será arquivado e que nós vamos seguir trabalhando. Mas o anúncio, eu imagino o estréptos que deve ter dado no mundo. Meu Deus, redução de tarifa, como dizem quando leem isso de uma forma torta. E nós da GERGS tem que pagar essa conta, ficar explicando. Nós só somos conselheiros da GERGS. Nós não somos donos do universo e nem do mundo. Nós estamos submetidos a um contrato. Que gostem, não gostem, queiram, não queiram. Eu sou obrigado a cumprir o contrato e a lei. É mais ou menos como diz a Constituição, quando entrega para determinadas autoridades, poderes de autoridade judicial, ele entrega não só as prerrogativas, entrega as obrigações também.
Mas é preferível eu ler só a parte das prerrogativas, a parte das obrigações, não. Mas olha a coisa onde é que chega, conselheiro Lorenzon. E vão e falam no tal de parecer da PSE 050 e do não sei o que 050, porque a Gerges não tem autonomia, porque a Gerges não sei o que, a Gerges é subordinada à Secretaria de Estado, a Gerges não sei das quantas, e eu pergunto para mim mesmo e me respondo, não, nós somos independentes, nós não somos autoritários, nós somos independentes. Fui ler o tal de parecer. Que sempre é lido. E dizem que a partir disso que está escrito aqui, a Gerges é subordinada ao poder concedente. Gente, como todos sabem, as posições jurídicas normalmente se dividem em três partes: relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório é onde eu conto o que aconteceu. Fundamentação, aonde eu declino meu convencimento. Dispositivo é onde eu estabeleço a minha decisão. Mas eis que a nossa Procuradoria, presidente, diz assim, ó, que lá pelas tantas a concessionária da Serra Gaúcha formula um pedido ao poder concedente com 3 requerimentos, que é o ofício 39/25. Onde ele pede o quê? A readequação dos marcos contratuais do programa de exploração da rodovia, mediante a extensão dos prazos. Isso faz a concessionária ao poder concedente, porque deve ser, sim, ao poder concedente nos termos contratuais. O que vem o departamento competente da secretaria para dizer? Opina pela improcedência do pedido. O que faz, depois de ter sido o expediente encaminhado à secretaria, a CELT, de Logística e Transporte, profere uma decisão, a 019/26, que foi levada ao conhecimento da concessionária, mantendo a solução de improcedência do pedido administrativo feito no âmbito do poder concedente. O que faz a concessionária, por intermédio de um recurso administrativo do dia 13 de fevereiro, termos do artigo 72 da Lei Estadual 15.612, que é dirigido ao próprio secretário para reconsideração, o que faz? Olha, o senhor reconsidera, ou, de acordo com a lei, formulo desde já o chamado recurso hierárquico. Quem é o superior hierárquico ao secretário? O senhor governador do estado. E assim foi feito. Se interpôs um recurso, porque o secretário manteve a decisão, e isso interpôs-se um recurso hierárquico que foi para o governador do estado. O que faz a concessionária? Ela vem e recorre para a Gerges. O que a Gerges faz? Olha, amigo, o senhor errou o endereço. O chamado recurso impróprio, que não é admitido em matéria regulatória, é o que nos afirma como órgãos independentes. Das nossas decisões não cabe recurso hierárquico. As nossas decisões somente são controláveis por aquilo que chamamos do princípio da plenitude da jurisdição, pelo Poder Judiciário. Nem os órgãos de controle têm capacidade de mudar nossas decisões. Podem nos responsabilizar, eventualmente, por prejuízos que venhamos a criar. Agora, o chamado crime de hermenêutica não existe, porque não há o recurso impróprio. O que faz a Gerges diante disso? Informa a concessionária: olha, nós somos incompetentes para examinar um recurso que é administrativo, toma de volta. Foi só isso que a Procuradoria escreveu. Só que a partir disso eu ouvi assim: a Gerges é subordinada ao Poder Executivo, está aqui, parecer tal, e lia o nome da
da nossa procuradora. Está aqui, está escrito. Não está, está no relatório. Relatou o que aconteceu no fato. E todos os processos aqui têm o seu relatório, que se diz tudo o que aconteceu. Gostem, não gostem, tenham concordância política, não tenham concordância política. Agora, os fatos estão aqui, escritos, registrados, disponíveis a qualquer cidadão brasileiro, porque os nossos sistemas são abertos. É muito ruim, sabe? Quando agora, presidente, o senhor anunciou uma redução de tarifa que vai terminar em arquivamento, provavelmente, se os conselheiros acompanharem a minha proposta, diante da redundância de processos que há nessa casa. Então, eu aproveitei para fazer já no começo essa referência, porque eu acho assim, nós estamos aprendendo muito com a CPI da Assembleia. Eu tenho prestado muita atenção, sabe? Estou aprendendo muito com os deputados, muito mesmo, falo sinceramente. Eu que sou um cara que tenho essa origem de ter assessorado deputados, de ter estado no parlamento, de ter estado na Constituinte. Os senhores deputados têm uma forma de enxergar as coisas que só os deputados têm, né? Porque em 12 milhões de habitantes só existem 55 que conseguem chegar lá. Cada um tem seu valor, cada um tem sua forma de fazer. Eu presto atenção muito no que eu vejo lá. Mas eu também aprendo a me defender com as coisas que vejo lá. E esta característica os senhores deputados têm quando permitem o contraditório, quando eles abrem a possibilidade do diálogo institucional. E quero aproveitar aqui, neste ambiente público, e dizer o seguinte: se existe coisa que esta casa não se recusa, é o diálogo. É prestar a informação, é reconhecer quando as questões não estão bem, e é buscar no mundo institucional as capacidades que, às vezes, e muitas vezes, são sonegadas a esta casa, para que possa, de fato, exercer a sua função regulatória a pleno. Então, eu ouvi isso que disse aqui na CPI. E o que eu estou dizendo aqui, eles têm lá porque eles leram isso lá. Quando se diz poder concedente, se diz poder concedente, não se diz outra coisa. Quando se diz recurso impróprio, a Gerges não é competente para examinar a decisão de secretário de Estado. É porque a Gerges não é competente. Tem a opinião política que quiser ter. Isso faz parte da vida. Isso é democrático. Mas não passa de fazer parte da vida e ser democrático. Isso não transforma a versão, a narrativa, na verdade. Não precisamos concordar. Encerro dizendo, presidente, isso aqui é muito relevante. Sei que somos acompanhados. Sei que somos acompanhados. E falo com a responsabilidade política de quem não foge ao debate político. Mas hoje eu sou conselheiro da Gerges. Então, meu debate é político-institucional. Convidado para o debate político-institucional, não fujo dele. Não fujo dele. Mas convidado para a narrativa, desculpa, eu tenho cafezinho para tomar. Me dá mais prazer. Mas eu confesso para vocês, eu fiquei indignado quando eu ouvi aquelas coisas, mas não é possível, não é assim, não é assim. Esse processo aqui eu tinha passado por ele, inclusive, tinha visto, e examinei a correção do parecer da PSE. Mas não é possível que estão dizendo isso. Ou seja, quem está levando essa informação, se é que existe alguém levando a informação, que seja pelo menos correto com aquele para quem leva a informação. Diga para ele, ó, isso aqui, quer dizer isso aqui, viu? Não é aquele outro que eu gostaria que tu dissesse. Porque, como dizia meu pai, quer fazer, faz. Não pensa que eu não estou vendo o que tu está fazendo. Meu pai dizia isso. Querem fazer? Façam. Não pensem que não estamos observando o que está acontecendo. E falo isso no sentido de engrandecer o processo democrático. Mas processo democrático, quando se faz monólogo, não é processo democrático, com todas as letras. Presidente, não vamos reduzir tarifa. Ementa. Processo administrativo regulatório, perda superveniente do objeto. Extinção do feito, arquivamento. Princípio da duração razoável do processo. Artigo 5º, 78 da Constituição Federal. Ausência de utilidade prática na deliberação de mérito. Eficiência e economicidade administrativa. Reconhecimento da prejudicialidade.
arquivamento dos autos. Relatório. O presente expediente foi instaurado a partir do Memorando 166 de 2020 da Diretoria-Geral em cumprimento à Resolução Decisória 598/2020, que determinou a realização de estudos técnicos-jurídicos sobre a viabilidade da redução da tarifa de religação de água para usuários beneficiários da tarifa social. A iniciativa decorre das contribuições apresentadas em consulta e audiências públicas voltadas à revisão das regras e suspensão do abastecimento de água para os usuários de baixa renda. A resolução decisória mencionada determinou a abertura de processos específicos. 1. Para avaliar a redução da tarifa de religação de beneficiários da tarifa social. 2. Tratar dos itens previstos no artigo 40, parágrafo 3º da Lei 11.445 de 2007. E 3. Promover a consolidação dos regulamentos de serviços de água e esgotamento sanitário. Em atendimento, foram instaurados expedientes distintos para cada finalidade. A diretoria de qualidade, à época, manifestou-se no sentido de que a matéria possui natureza eminentemente jurídica e econômico-financeira. Destacou a análise de redução tarifária demandada, a avaliação da legislação aplicável e eventual repercussão no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O documento ressalta o papel da entidade reguladora na definição de normas técnicas e econômico-financeiras com base na Lei 11.445 de 2007, especialmente quanto à modicidade tarifária, equilíbrio contratual e ampliação do acesso aos serviços. Salienta-se que a política de subsídios tarifários possui instrumento legítimo para garantir o acesso ao saneamento à população em situação de vulnerabilidade, em consonância com os princípios da universalização e da equidade. Foi apontado que, no âmbito da Corsan, usuários enquadrados na categoria residencial subsidiada já recebem benefícios tarifários, inclusive desconto na tarifa de religação, como medida de inclusão social. Destaca-se que tais subsídios se alinham às diretrizes legais de ampliação do acesso e proteção da população de baixa renda. Observou-se ainda, embora o regulamento da BRK Ambiental Uruguaiana contemple a tarifa social para usuários de baixa renda, não prevê desconto específico na tarifa de religação, a qual é cobrada integralmente. Considerando a finalidade social do subsídio e o princípio da equidade entre usuários, sustenta-se a possibilidade de extensão do benefício também a essa concessionária. O texto destaca que a mutabilidade das condições regulamentares da concessão é compatível com a necessidade de adequação permanente do serviço público, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro. Assim, entende-se juridicamente possível a redução da tarifa de religação para usuários da tarifa social, com fundamento na legislação de saneamento básico. Conclui-se que a implementação de desconto na tarifa de religação para usuários classificados como residencial social apresenta respaldo jurídico e atende aos objetivos de universalização do saneamento e promoção do acesso à água. Sugere-se o encaminhamento do expediente à área econômico-financeira para avaliação do impacto da modelagem tarifária, bem como a oitiva da concessionária e da FAMURS. Recomenda-se ainda a realização de consulta e audiências públicas antes de eventual implementação da medida. O processo foi distribuído no dia 25 de janeiro de 2025. Ali despachou o conselheiro relator Spilk, à época, dizendo: tendo em vista garantir a análise do presente tema e tendo em vista a sugestão apresentada no memorando DRE 59, determinamos o sobrestamento do presente processo até que seja proferida a decisão final do expediente 1780-3900-2024. Desculpe, mas eu não resisto. Vocês observaram que o processo foi distribuído em 2020, né? Para o primeiro relatório em 2025. Aí o conselheiro Spilk, que já tinha sido instaurado um outro processo em 2024, o que faz corretamente? Sobre esta, né? O objeto era mais amplo. Com a assunção do conselheiro Spilk à presidência, esse processo é distribuído para mim em dezembro de 2025. E onde eu despachei. Aí digo que a decisão do conselheiro Spilk está adequada, né? Falo de que não há hierarquia entre nós, conselheiros,
Portanto, mantenho a decisão do conselheiro Spilk, né, e peço para oficiar a diretoria geral para que me relatasse a quantas andava o tal de processo 1780. O processo andou pelos escaninhas da casa, como pode ser aferido nos autos, e veio a seguinte encaminhamento do senhor diretor-geral ao Conselho, cumprindo o meu despacho. Ao Conselho Superior, informo que o presente processo está sendo tratado na revisão ordinária da BRK Ambiental, no processo 2027-390025, razão pela qual surgiu o arquivamento. Era o que cabia relatar, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Nós temos aqui 2 inscrições para a manifestação oral. Primeira da doutora Clara Araújo Coutinho, da BRK Ambiental, e depois do doutor João Carlos dos Santos, da ADECOM. Então, iniciamos pela manifestação da BRK Ambiental, pelo prazo de 10 minutos, pelo tempo de 10 minutos. Então, doutora Clara, por favor, a palavra é da senhora. Boa tarde a todos, cumprimento aí o plenário, todos os demais presentes. Bom, não vou usar meus 10 minutos, né? Eu gostaria apenas de manifestar que concordo com o arquivamento do processo, justamente porque estamos já hoje discutindo, junto com o corpo técnico regulatório da AGERGS, a implantação da tarifa social com o devido reequilíbrio prévio, assim como determina a legislação. Então, entendemos que esse tema já se encontra devidamente endereçado pela análise técnica da agência, a gente está acompanhando o processo, temos feito reuniões regulares com o corpo técnico da agência e entendemos que o tema encontra-se devidamente encaminhado e que tão logo haja o reequilíbrio contratual, a tarifa será aplicada, assim como determina a nova legislação. É apenas isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Clara. Passo então a palavra ao doutor João Carlos, da ADECOM, também pelo tempo máximo de 10 minutos. Por favor, doutor João Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, me ouvem? Sim, doutor. Muito boa tarde, senhor conselheiro, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, representante da BRK Ambiental. Esse processo, a grande verdade, ele deveria estar sendo regulado desde 2007, quando a edição da Lei 11.445 já previa, no seu artigo 40, parágrafo 3º, a diferenciação de prazos e critérios, ou seja, diferenciação de prazos para corte, suspensão da água e a tarifa. E esse andamento do processo, como relatou o conselheiro Giuliani, está desde 2020, que foi também solicitado pela ADECOM, na época, quando foi alterado o prazo de 30 dias nas tarifas normais para o consumidor de tarifa social para 40 ou 45 dias, não recordo agora. E aí foi sugerida essa alteração. E já fazem 5 anos e não foi proposta alteração. Essa alteração é uma alteração já implantada na Corsã, também como relatado pelo conselheiro Giuliani, que é cobrada 50% de tarifa normal de religação. Pois bem, o arquivamento dele é contrário ao objeto do processo. Que a implementação de tarifa social ela já existe desde o início do contrato, tanto para a BRK quanto para a Corsã. Desde o início do contrato de concessão 160/2011, já existe a implantação da tarifa social. Aqui, o que se quer não tem nada a ver com tarifa social, com a implementação da tarifa social. Tem a ver com os clientes, consumidores que utilizam a tarifa social, que têm o benefício, que é concedido o benefício, que esses consumidores tenham, na questão de religação, que é uma taxa de religação, quando da suspensão, uma tarifa de 50%, o que não está contemplado no processo de revisão, terceira revisão ordinária, dizendo. Então, portanto, são objetos diferentes. Já deveria estar implantado, como disse, desde 2007. E o processo foi aberto em 2020. E é um processo bastante simples. Bastava uma lauda para fazer o relatório e dizer que seria implantado. Até por uma questão
de justiça que os consumidores da Corsã, que são 307 consumidores, 17 municípios, desculpa, tem um número enorme de consumidores já utilizam o sistema. E o nosso entendimento nem poderia ser suspensa a água. Tanto a Lei 11.445 quanto a Lei das Concessões, seu artigo 6º, e o artigo 40 da Lei 11.445, a gente entende como inconstitucional a suspensão de água. Somente com a decisão judicial deveria ser suspensa a água. No entanto, ela é suspensa simplesmente dizendo que manda um aviso, que na maior parte das vezes não existe aviso de corte. Às vezes nem a fatura vai e depois vai só o corte. Então, para as empresas, tanto Corsã como BRK, que tem os maiores preços do Brasil, a maior tarifa do Brasil, é excelente essa possibilidade de ajustar essa tarifa para 50% na relação do corte. Outro ponto, gostaria de anotar que eu não recebi, depois de 10 anos, que sempre, praticamente sempre, todas as vezes que solicitado eu recebo o acesso do processo, eu não recebi acesso a esse processo, embora tenha solicitado, está dentro do processo, não recebi o acesso externo ao processo. Então, por uma questão de justiça, repito, deveria ser dado continuidade nesse processo para alterar a tarifa, digo taxa, não é tarifa, é taxa de irrigação, pois já tem na Corsã. E o processo 00202739, terceira revisão, não contempla isso aí. Ele fala sobre a implementação de tarifa social relativa à Lei 14.898. A tarifa social já existe implantada, como disse, desde o início do contrato. Então, a nossa sugestão é essa aí. Senão, talvez tenha que nos ajudar outra ação judicial, fazer outro ajustamento, quando são feito corriqueiramente quando não se cumpre a lei, que é, digo, de 2007. Portanto, muito obrigado. Seriam essas as minhas considerações. Doutor João Carlos, devolvo a palavra para o conselheiro relator, Ricardo Giuliani. Obrigado, doutor João Carlos. Só para lhe informar, se o senhor olhar no processo, o senhor vai ver que eu lhe concedi acesso aos autos na sexta-feira. Respondi ao seu ofício. Fiz questão de fazer pessoalmente isso em homenagem ao troço. E disse mais ali, se o senhor olhar os autos. Eu lhe refiro acesso não como alguém que pede acesso, mas como parte interessada de ser intimada de todos os autos processuais. Normalmente, esse tipo de acesso eu procedo dizendo que deva ser feito de ordem, mas neste caso fiz pessoalmente. E mais do que isso, doutor João Carlos, pedi para que entrasse em contato com ambos para informar qual seria a minha posição nesse processo. Fiz hoje de manhã isso e sexta-feira também. Porque se tem alguma circunstância que não me apraz, advogado que fui a vida inteira, é sonegar acesso às partes aos autos. Jamais. Poderia eu também dizer aqui aquilo que um desembargador amigo meu sempre dizia, né? Doutor, o senhor vai sustentar assim? Eu vou lhe escutar com atenção. Mas eu estava votando com o senhor, tá? Eu vou escutar com atenção. Talvez eu possa mudar de ideia. Tem coisas que a gente escuta com atenção e tem vontade de mudar de ideia, viu, doutor João Carlos? Por quê? Porque um processo dessa grandeza, que a Corsã tem efetivamente, onde existe um percentual de desconto que é distinto do que a lei nova determina, ela pede sim um esforço muito forte de todos aqueles partícipes desta relação, ainda mais em tratando de saneamento básico num país com a desigualdade social que nós temos. País onde um estado, especialmente, que tem na coleta de esgoto e tratamento de esgoto índices que são sofríveis comparados ao Brasil. O Rio Grande do Sul coleta 30 e poucos por cento do seu esgoto e trata 13%. Isso exige um esforço de todo mundo. Existe um esforço dos usuários, exige um esforço das concessionárias, exige um esforço que vem sendo feito de uma maneira gigantesca
pelos senhores vereadores, pelos senhores prefeitos, pelas associações de bairros, pelas associações de defesa do consumidor. Nós estamos entrando num processo onde, às vezes, quando a gente levanta a bandeira por levantar a bandeira, a consequência é cair de joelhos com a bandeira levantada. Eu não me filio a isso. Eu levanto as minhas bandeiras. Mas eu procuro criar as condições jurídicas e políticas para que as minhas bandeiras sejam, de fato, carregadas, especialmente identificando aqueles que estão dispostos a caminhar junto comigo. E acredite, doutor João Carlos, a Gergs está disposta a caminhar junto com o senhor. Temos um novo espaço sendo estabelecido, temos um novo espaço de construção institucional sendo terçado, mas isso não se estabelece, como eu há pouco critiquei, em monólogos. Não. Se estabelece em diálogos como esse que respeitosamente faço com o senhor, que sempre que vem a essa tribuna engrandece a atividade regulatória. Então, eu lhe agradeço pelas intervenções, o senhor tem muita razão no que diz. A lei é de 2007 e o Brasília é de 1500. E a Pampaláxia, o lugar mais desenvolvido do universo, ditos por nós mesmos, trata 13% do seu esgoto. Então, às vezes, dar uma olhada para o nosso quintal vale muito a pena. Nós temos muito trabalho para fazer e queremos fazer juntos. Vereadores, prefeitos, associações, órgãos reguladores, deputados. Mas para tratar os 13% de esgoto, não para ficar levantando só bandeira. Bandeira é justo que se levante. Mas eu quero que o esgoto não corra mais na rua. Porque às vezes eu só levanto a bandeira, mas quando eu mostro o guri ranhento no meio da rua, afundado no meio do esgoto, não, eu tenho outras coisas para fazer. Não, nós aqui na Gergs temos esse compromisso, acredito, quero crer que sim, e tenho visto isso todos os dias. Do corpo funcional da casa, dos colegas conselheiros, com as limitações todas que temos, com as dificuldades todas que temos, que não justificam, às vezes, coisas como essa. Temos um processo de 2020 que não resolvemos ainda, não justifica. Mas eu lhe digo, doutor João Carlos, com todo o respeito que o senhor me merece, a nossa luta ela é a mesma. Um país de profundas desigualdades sociais. Eu prefiro resolver as desigualdades nos limites que posso resolver do que estar com a bandeira levantada para simplesmente anunciá-la como bandeira levantada. E o que foi entregue para a sociedade? Bom, isso é outra discussão. Nós aqui procuramos tratar diferente. Lhe agradeço, penso que a sua intervenção engrandeceu esse voto simples e singelo que vai opinar por motivos que aqui declaro pelo arquivamento deste feito em particular. Parei de falar por causa da furadeira, faz parte. Bom, fundamentação, senhor presidente. A informação prestada pelo senhor diretor-geral define o destino deste processo, o arquivo. O tema vem sendo tratado no processo 20.27.39.0025-5, ou seja, o presente, mesmo sendo anterior, sucumbiu em vista da superveniência acatada pela Casa de Procedimento, que engloba e traz para si a solução da demanda regulatória. Respondendo ao senhor, doutor Carlos, isso que o senhor refere é verdadeiro. Só que este objeto, diríamos nós em direito, ele está contido neste que, de forma superveniente, trouxe consigo a solução regulatória que pretende maior amplitude. Neste diapasão, e diante da oportunidade de assentar posicionamento sobre o tema processual em tese, penso que o princípio constitucional da duração razoável do processo deve vir à baila, eis que é aplicável também à situação das agências reguladoras. É comando que deriva do disposto do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a tramitação em tempo adequado e a adoção de meios que garantam a celeridade e sua conclusão.
É garantia instrumental voltada à efetividade da atuação estatal, impedindo que a demora administrativa comprometa direitos, gere instabilidade regulatória e produza desequilíbrios na regulação entre regulador e regulado. Sei que estou conversando com o senhor, doutor João Carlos. O que o senhor disse aí, eu estou dizendo aqui. No âmbito do processo administrativo regulatório, a observância desse princípio impõe à administração o dever de decidir dentro de prazo razoável, com diligência, com eficiência, evitando omissões prolongadas que possam frustrar a finalidade do procedimento. A inércia administrativa, quando injustificada, configura falha na prestação do serviço público regulatório, podendo acarretar prejuízos econômicos, distorções concorrenciais e comprometimento da estabilidade das relações contratuais sob supervisão da agência. Assim, a atuação desta agência deve orientar-se pela condução célere e eficiente dos processos, assegurando-se que a instrução técnica, a manifestação jurídica e a deliberação colegiada ocorram num tempo compatível com a complexidade da matéria. Anoto que não se trata de mera diretriz programática, mas verdadeiro dever jurídico imposto ao regulador, cuja observância é condição para a legitimidade e eficácia das suas decisões. Do ponto de vista da materialidade que aqui está sendo tratada, devo enfrentar o tema da perda do objeto, ou, por outras palavras, da inutilidade do prosseguimento do feito. Verifique-se, no caso em exame, a perda superveniente do objeto, circunstância que conduz à extinção do presente processo administrativo, sem resolução de mérito. Isto porque o provimento inicialmente pretendido tornou-se desnecessário diante de fato posterior que esvaziou a utilidade prática da decisão regulatória, retirando o interesse administrativo na continuidade da análise. No âmbito do processo administrativo, a manutenção de procedimento destituído de finalidade concreta. Isso aqui é importante, gente. Aqueles diletantismos que irrita, né, Viana? Quem opera no mundo do direito, né? Aqueles vômitos de saber que não sai para nada. Isso nos incomoda, porque nós não conseguimos entregar para o nosso cliente o que ele foi pedir. Eu só quero uma decisão. E às vezes a não decisão é a pior coisa que existe no processo, porque nem recorrer eu posso. A não decisão me retira a capacidade de recorrer. Então, quando se diz assim, no âmbito do processo administrativo, a manutenção de procedimento destituído de finalidade concreta afronta o princípio da eficiência, da economicidade e da duração razoável do processo, impondo à administração o dever de reconhecer a prejudicialidade da matéria quando não existente resultado útil a ser produzido, que é o caso desse processo. A atuação decisória, nesses casos, deve limitar-se ao reconhecimento o reconhecimento formal da perda do objeto, evitando a prática de atos meramente teóricos ou desprovidos de eficácia regulatória. Portanto, contrários à lei de introdução à aplicação das normas do direito brasileiro, famosa LIMBD, a antiga lei de introdução ao Código Civil, para nós mais passados, né, conselheiro Lorenzon? A velha lei de introdução ao Código Civil se transformou na lei de introdução às normas de direito brasileiro, que ninguém lê. Deveriam ler. Especialmente numa parte que foi modificada há pouco tempo atrás, que diz assim, ela se anuncia aos tomadores de decisão. Nós temos limites legais anunciados pela lei. Nós não podemos tirar as coisas da nossa cabeça. Está escrito ali. Tem gente que acha que somos arbitrários. Não, está escrito ali. Cuja função, a lei de introdução, é estabelecer regras de como as leis devem ser aplicadas, interpretadas e vigorar no tempo e no espaço. Assim, considerando que a situação fática superveniente tornou prejudicado o exame de mérito e considerando o encaminhamento 1138 do diretor-geral, voto pela extinção do processo pela perda de objeto, com o consequente arquivamento dos autos. Vou marcar isso aqui.
sem prejuízo de eventual reabertura ou instauração de novo procedimento, caso surjam fatos novos que justifiquem a atuação da agência. É como voto, senhor presidente, senhor relator, e mais uma vez presto a minha homenagem à defensora da BRK que esteve aqui, presto a minha homenagem ao defensor da Corsã que não esteve aqui, mas principalmente ao doutor João Carlos, que trouxe contribuições muito relevantes, e acredito que todos que acompanham a sessão deveriam refletir sobre como nós temos muito a entregar para, digamos assim, para esta complexidade que compõe a teia regulatória no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Passo a palavra, então, ao conselheiro Algir Lorenzon, para que se manifeste sobre a revisão. Muito obrigado, presidente. Saúde, Vossa Excelência, saúde, conselheiro Porce, nosso diretor-geral, nossos diretores e todos os que estão aqui presentes, nossos assessores e aqueles que estão participando desta sessão, a ilustre advogada da BRK e o doutor João Carlos. Eu cumprimento o eminente conselheiro relator, conselheiro Giuliani, e em conformidade com o regimento interno, declaro que revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. E quanto ao mérito, estou acompanhando integralmente o voto proferido pelo eminente conselheiro relator. Assim que voto, presidente. Obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Abro, então, nesse momento para discussões. Pergunto ao conselheiro Porce se tem alguma observação, alguma discussão. Boa tarde, presidente, conselheiros todos presentes, online também. Não, está tudo muito claro no relato do conselheiro Giuliani, também na fundamentação, não tenho nenhuma dúvida. Obrigado, conselheiro Porce. Da minha parte também, eu acho que ficou perfeitamente claro. Passamos, então, à fase de votação. Eu voto acompanhando integralmente o voto do conselheiro relator. Conselheiro Porce, como vota? Com o relator, presidente. Ok. Então, por unanimidade, conselho vota pela extinção do processo por perda do objeto. Agradeço a participação da doutora Clara, doutor João Carlos, e passamos então para os próximos itens da nossa pauta. Item 2, comunicações. 2.1. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo 002-094-3900-250, que trata de recurso da F. Andrés e Companhia Limitada ao auto de infração número 21 de 2025. Conselheiro relator Ricardo Giuliani Neto, conselheiro revisor Alexandre Alves Porce. Processo número 000-372-3900-242, que trata de recurso da Corsã ao auto de infração número 7 de 2025, conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Ricardo Giuliani. Processo 000-344-3900-269, que trata de análise de instrumento de autocomposição firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Sulgás, conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheiro revisor Alexandre Porce. Processo número 001-181-3900-269, que trata de reposicionamentos tarifários do transporte intermunicipal de passageiros das regiões metropolitanas. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Ricardo Giuliani. Passamos, então, à leitura dos convites. Item 3. 3.1. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Mário Crespo Brum, convida para a sessão solene de posse da desembargadora Maria de Lourdes Galvão Bratini de Gonzales como presidente e do desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Ishard como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Posse a realizar-se no dia 22 de maio, às 17 horas, no plenário do Tribunal, na Rua Duque de Caxias, 350, Porto Alegre. Então, vamos ver aqui quem poderá representar a Gergs nessa solenidade. Será nos meus dias de férias, então eu estarei impedido. Item 3.2.
A Secretaria Executiva do Copergs convida para a reunião ordinária do Comitê e para a Oficina de Planejamento para a Transição Energética Justa do Estado do Rio Grande do Sul, a realizar-se no dia 29 de maio, das 9 às 12 e das 14 às 17, na Rua Uruguai, 155, 14º andar, Porto Alegre. Então aqui também vamos ver alguma representação, né? Eu acho que o pessoal da DGIP, né? O diretor Carlos pode, mais alguém que tenha interesse também de participar. Item 3.3, aqui é um convite do vereador Zé Silveira para uma audiência pública e recebemos o mesmo convite, acredito que seja a mesma audiência da UFRO, né? A União do Legislativo da Fronteira Oeste. Recebemos na semana passada aqui o presidente, né, o vereador Mário, e mais outros vereadores, que vai tratar de assuntos relacionados à empresa AEGEA e a Agergs, a realizar-se no dia 21 de maio, às 9 horas, na Câmara de Vereadores de Itaqui. Então aqui já tínhamos, a princípio, combinado que o conselheiro Lucas, retornando de férias, já participaria, assim como o diretor Felipe e talvez o diretor André também, né, nessa audiência. 3.4, a Câmara de Vereadores de Marau convida para audiência pública destinada a promover transparência, prestar esclarecimentos à comunidade e orientar a população quanto aos seus direitos e deveres, especialmente diante dos transtornos causados pela interrupção no abastecimento de água, a realizar-se no dia 10 de junho, às 19 horas, na Casa de Cultura de Marau. Então aqui também vamos ver quem pode participar, algum conselheiro, a DSI, a DG, temos tempo até o dia 10 de junho. 3.5. Vereador Mano Pereira convida para audiência pública que debaterá a prestação dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico pela concessionária Corsã Egeia na região, a realizar-se no dia 14 de maio, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Lajeado. Então aqui também, pelas informações que eu tive, estamos vendo alguém da DSI para acompanhar, participar dessa audiência. Pois não, conselheiro Juliano? Antes do 3.6. Eu não sei se eu li errado, me contaram errado, ou o passarinho estava gago, mas alguém andou dizendo por aí que a Agergs não está participando das audiências públicas para as quais é convidada. O senhor é testemunha que eu tenho tido ataques aqui dentro da casa, diante da carência de servidores que temos, e por designação sua, e que a Agergs participe de todas as audiências. E assim vem sendo. Todas as audiências públicas que a Agergs é convidada, todas, contra a minha posição pessoal. Não é de não dar explicações, é de nós tratarmos de uma maneira um pouco mais racional. Veja só, agora o senhor anunciou 4. Que esse é um tema que se espalha pelo Rio Grande do Sul. E nós temos que fiscalizar os concessionários. Nós temos que ter gente para ir lá na rodovia, para ir lá na Corsã, para ir lá no trânsito. Então, eu tenho dito isso, calma, nós temos que repensar um pouco isso. Mas aí eu leio que uma deputada diz que as Agergs não participam. Mas como assim? Não precisa gostar do que a gente faz ou deixa de fazer. Não precisa estar de acordo com as nossas decisões. Agora, daí é imputar a nós o que a gente não faz. Ao contrário, o esforço que o presidente, que a direção da casa está fazendo para prestigiar os senhores vereadores, os senhores prefeitos, as demandas da sociedade. Semana passada, tu foste para onde? Passo Fundo? Encantado. Taquari, teve Viamão, teve Gravataí, teve Farroupilha, teve não sei das quantas, a gloriosa Quaraí, Lagoa Vermelha. E aí nós temos que pegar, presidente, faz a lista e manda. E fora, conselheiro Giuliani, a quantidade de delegações dos municípios que nós recebemos aqui na Agergs também. Ou visitamos. Algumas nós visitamos. Nós visitamos. Eu, pessoalmente, São Lourenço. Várias visitas. São Lourenço, Carazinho, Imbé, e assim por diante, várias e várias. Participamos de eventos Fórum do Municipalismo da Assembleia, Isso. de FAMURS, ou seja... Isso, o evento de Capão da eventos. Canoa, evento de Lajeado. Então, presidente, eu quero dizer, por favor, não é problema as pessoas fazerem política, mas deixem a Geni, desculpe, a Agergs, porque nós viramos bode expiatório de circunstâncias que são inadmissíveis. Inadmissíveis. Porque
porque não conversam com a realidade, com os fatos e com a verdade. Está aqui, as agendas da GERGS são públicas. Eu sou dos que não gostam do site da GERGS, acho muito mal feito. Mas para ver a agenda da GERGS dá. Tá ali. Então, presidente, eu quero dizer assim, quando eu começo a ver, só nesta aqui são 4. E aí, às vezes, a gente tem que reunir aqui com diretores da casa, tal. Vamos reunir o quê? 7 da noite, 7h30. Por quê? Porque estão saindo para as audiências para prestigiar. Sim, porque é nosso dever estar lá e estamos lá. Mas é uma barbada, né? Abre a boca e diz o que bem entende, ninguém responde e fica por isso mesmo. Não, presidente. Tem limite. E esse limite nós precisamos com educação, mas com ênfase botar na mesa. Esta casa é uma casa séria, é uma instituição de Estado. Não é problema apresentarem os nossos defeitos, as nossas mazelas. Eu sou um que faço isso aqui nesse plenário. Faço nas nossas reuniões administrativas. Então, dever apontar os nossos erros, as nossas falhas. Mas não digam aquilo que nós não fazemos. Porque a gente faz. E nesse caso, presidente, olha a ironia do negócio aqui, ó. Eu aqui tendo um chilique. Porque eu acho que nós não devemos ir em todas. Uma questão de perna. Mas Vossa Excelência, numa posição que afirma a condição da casa, estaremos presentes em todas. E assim nos desdobramos com servidores, com conselheiros, para poder atender isso que disseram que nós não fizemos. Fizemos, sim. Fomos lá prestar contas, dar satisfações institucionais, não porque o presidente é legal ou porque a GERGS é legal, porque esta é a nossa obrigação institucional, estar presente nestes lugares e especialmente neste tema tão candente que ainda voltaremos a abordar e que precisaremos, sim, conselheiro Lorenzon, dar muitas explicações para essa sociedade que tem confiança na nossa agência, porque ela tem visto que nós não temos nenhum tipo de problema em dizer, olha, estamos com certas dificuldades. Às vezes é de servidores, às vezes é parte material, às vezes é a parte de construção institucional propriamente dita. Temos até o dom da ubiquidade. Da ubiquidade, estamos em tudo que é lugar ao mais de mesmo um tempo. lugar ao mesmo tempo. Mas é isso, conselheiro Lorenzon, acho que eu fiquei tão brabo hoje, sabe? Lá no meu gabinete, no 3º andar, quando ou eu li, ou me contaram, ou uma lesma manca estava lendo um jornal manco, de forma torta, como se tem feito as narrativas nesse glorioso país que é o nosso e que está se perdendo por lacrações, por dancinhas ridículas, que submetem os conteúdos às formas bizarras. Nós não participamos disso. Não mesmo. Então, encerro, presidente. Bem, Acho que o senhor tinha razão mesmo em me contrariar. Porque senão eu não poderia estar tendo esse chilique viu? que estou tendo agora. Obrigado, presidente. Passou. Para fazer justiça em certa parte também a quem afirma que a gente não participa de audiências, existe uma exceção, existe um pequeno número que volta e meia nós não conseguimos participar. Por quê? Porque recebemos o convite no dia, um dia antes ou um dia útil antes, aí não há tempo hábil para mobilizar as equipes, para ter veículo à disposição e assim por diante, então a gente acaba em uma ou outra não participando. Mas isso deve corresponder a menos de 10% das audiências que nós somos chamados para participar. E para nos ajudar. Já vou me defender da sua fala também. Quando isso acontece, nesta sessão é anunciado isso. Anunciamos e respondemos por escrito e solicitamos que para próximas audiências isso. nos avisem com uma antecedência maior para que possamos nos organizar. Exatamente. Várias vezes, Vossa Excelência, olha, recebemos hoje convite tal, recebemos ontem à tarde convite tal. Ó, a audiência aconteceu ontem, mas Vossa Excelência traz essa informação sempre aqui no plenário. Vamos fazer essa justiça. Sempre com transparência para que todos saibam o que está acontecendo. Muito
Muito obrigado, conselheiro Juliano. Importante manifestação. Acho que todos nós vimos essa manifestação e sentimos uma indignação justamente pelo esforço que todos nós aqui fazemos, não é só da administração, de todos nós aqui, de todas as equipes, dos demais conselheiros, servidores, assessores, todos buscando atender, né, ouvir a sociedade, que é o mais importante nessas audiências. Passamos então ao item 3.6. O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltos, convida para a solenidade de abertura do Congresso Nacional de Autocomposição, Neurociências e Resolutividade, 10 anos do Mediar MPRS, a realizar-se no dia 21 de maio, às 9 horas, no auditório do Palácio do Ministério Público, na Praça Marechal Deodoro, 110. Então aqui também é mais um evento que eu infelizmente não vou poder participar em função das minhas férias, mas também deixo aqui a solicitação na diretoria-geral, demais diretorias, o nosso diretor adicional, que verifiquem quem pode lá representar a Gergs nesse importante evento. E tem mais um convite que não está na pauta, porque chegou hoje de manhã, então não houve tempo hábil de colocar na pauta, que é um convite da ABCR para minha participação, conselheiro-presidente, como palestrante na Bienal das Rodovias, nos dias 17 e 18 de junho, em Brasília. Então, eu já aproveito aqui para pedir autorização do conselho, deste colegiado, para que eu possa participar deste evento. E depois, se quiserem também se manifestar agora, ou aguardar também, né, porque nós teremos a volta na próxima sessão da conselheira Luciana, do conselheiro Lucas, e quem sabe mais conselheiros possam também ter interesse de participar desse importante evento. E também, claro, né, o diretor-geral já que estenda o convite tanto à diretoria, quanto à diretoria-geral, quanto à diretoria de Transportes e Mobilidade, para que possamos enviar alguns representantes neste importante evento. Não é esse evento fica num centro de eventos de Brasília que é perto do Lago Sul, é próximo até a NTT, mas não é na NTT, mas é ali na região. Então pergunto aos conselheiros se posso ir no evento como painelista. De acordo, presidente. Então, aprovada a minha participação. Depois, se algum conselheiro quiser se manifestar, temos tempo ainda, né? Dia 18, 17 e 18 de junho, ou seja, temos mais de um mês pela frente até lá. Eram esses os convites. Além disso, pergunto se os demais conselheiros, se vocês têm algum convite que tenham recebido para algum assunto institucional, não? E assuntos gerais, eu também não trouxe nenhum assunto geral, também pergunto aos colegas se tem algum assunto que queiram trazer à discussão. Conselheiro Juliane trouxe assuntos relevantes aqui, que são realmente importantes, né? Acho que já discutimos bastante, ouvimos bastante. Não sei se mais alguém tem algum outro assunto, se não, encerramos a nossa sessão. Agradeço a presença de todos, os presenciais, os online também, e aviso que teremos na semana que vem a sessão que normalmente ocorre nas terças-feiras será antecipada para segunda-feira, porque a partir de terça-feira gozarei de merecidas férias e aí teremos o quórum completo com todos os conselheiros presentes. Então, obrigado, uma boa tarde, uma ótima semana a todos. Boa tarde, bom trabalho.